muito importante. E eu vou colocar aqui alguns dados só para que vocês tenham ideia, né? A inteligência artificial que nós estamos trabalhando é a inteligência artificial do tipo generativa, né? O que quer dizer isso? Que ela gera a partir de um pedido, de um prompt que você desenvolve. Porque existem outras inteligências, como é o caso dos agentes de inteligência artificial. Mas nós vamos trabalhar nos cursos do NTE para o ano de 2026 e nesta oficina, né, neste mini curso, a inteligência generativa. Então, antes de me deter a essa frase vermelha com amarelo que está em nossa primeira página, eu vou ler aqui alguma informação para que vocês percebam que a chegada da inteligência artificial está gerando um dos maiores impactos no mercado de trabalho global. Não é brasileiro, não é nordestino, nem é norte-rio-grandense. É global. Com previsões de transformações profundas, afetando cerca de 40% dos empregos em nível mundial. Vejam, o risco de substituição, né, segundo alguns estudos, dentro dos Estados Unidos ou a nível global, indicam que a inteligência artificial já é capaz de substituir cerca de 11,7% do mercado de trabalho. Isso nos Estados Unidos. Então, existem algumas projeções globais, né, onde algumas estimativas apontam que 92 milhões de vagas podem desaparecer ou ser severamente alteradas até 2030. Os estudiosos estão trabalhando em cima desse período de 2026 até 2030. O impacto vai ser, eles dizem que é tipo um tsunami no mercado de trabalho, onde a IA vai atingir principalmente funções repetitivas e de escritório, afetando desproporcionalmente trabalhadores mais jovens e em início de carreira. Veja, é importante a gente saber que somente irá afetar aqueles que não acompanharem o progresso, né? Aqueles que não acompanharem o crescimento. Olha o que ele diz aqui, ó. Adaptação versus substituição. Embora haja demissões em massa ligadas à IA, como no caso recente de 11 mil demissões dentro de uma empresa, né, com foco na readequação à IA, especialistas apontam que a tecnologia tende mais a complementar ou aumentar a produtividade do que a substituir totalmente as funções humanas. Embora o mercado de trabalho, ele diz aqui, ó, que as novas vagas, mesmo percebendo essa ausência no mercado de trabalho, ele diz aqui, ó, que novas vagas poderão surgir, né? O mercado busca especialistas em IA. No Brasil, o número de vagas exigindo conhecimento em inteligência artificial quadriplicou entre 2021 e 2024, saltando de 19 mil para 73 mil. É muita coisa. Então, isso aqui é só mais um alerta para que a gente entenda que a inteligência artificial não é somente mais uma atração ou mais um atrativo que passa ou que irá passar como uma onda, tá? Ele é hoje uma onda
que está passando, mas ele se multiplica em outras ondas, onde inúmeros barcos que estão soltos nesse grande oceano, os barquinhos somos nós, alguns somente irão perceber essa onda passar por nós e vai receber a informação apenas os que perceberem. Os que não perceberem irão ficar para trás. Então, o MEC ele já prevê a inclusão da IA, né, segurança na rede e ética digital na formação continuada de educadores, com o projeto de lei 1614 de 2025, propondo essa, olha a palavra, propondo essa obrigatoriedade. Então, não é você achar, eu acho que vou fazer. Eu acho que é interessante. Não, você precisa se apropriar deste conhecimento. Tá? Então, a IA, ela irá entrar no mercado de trabalho, seja na educação ou em qualquer outra área, como um grande aliado, né? Na educação, ela deve começar dos anos iniciais, da educação infantil, integrando a educação básica, né? Para que os estudantes compreendam e questionem as ferramentas em consonância com a cultura digital da BNCC. Por isso é muito importante que todos os profissionais de educação do nosso país se inteirem, abram esse livro, esse caderno, que é a nova BNCC da computação. Tá? É importante que você se integre a ele, para que você compreenda os 3 pilares que estão sendo a base para o nosso trabalho dentro das escolas. Olha uma outra coisa, um outro impacto interessante. Gigantes da tecnologia e serviços, né, demitirão mais de 11 mil funcionários. Então, essas substituições, que parecem ser devastadoras, estarão abrindo espaço para um número quase duplicador de novos profissionais, que podem até ser ou serem os mesmos profissionais que estarão saindo, estarão também voltando, porque se reintegraram a esse novo processo. Tá? Então, pessoal, eu quero fazer a vocês esse convite, dizendo que a inteligência artificial, ela não é só mais uma novidade. Ela já é uma realidade que precisa ser trabalhada dentro das nossas instituições, sejam elas físicas ou não. Tanto é que a apresentação que eu trouxe hoje, ela traz na página inicial um GIF animado mostrando várias telas, todas elas feitas com inteligência artificial, desde a xilogravura até essa que parece ter sido feita numa gráfica, e todas foram feitas por mim. E tem uma frase principal para iniciar. Ele diz assim, que é a frase da Genat: entre saberes e tecnologias, educação digital, inclusão e intervenções pedagógicas. Então, vocês irão ver nessa apresentação ou nesse minicurso algumas experiências já sendo postas em prática dentro de algumas escolas e CMEs. Tá? Bom, como eu falei anteriormente, nós precisamos nos apropriar
dessas informações, tanto do livro, né, que é a base para a computação dentro da BNCC, da proposta da BNCC, e conhecer aí esses três pilares, que é a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. Onde se encaixa a inteligência artificial? Olha, eu me preocupo, mas eu preciso dizer que em todos os momentos a inteligência artificial, de alguma forma, irá se encaixar. Entendeu? Vejam, o que é que a inteligência artificial vai fazer inicialmente? Ela vai quebrar barreiras, ela vai quebrar alguns tabus, como, por exemplo, uma criança muito tímida, a ponto de uma professora pedir desenhe alguém da sua família e ela dizer que não sabe. Então a professora começa a conversar com aquela criança e pede para ela dizer em palavras como seriam as características de alguém que ela gosta dentro da sua convivência, seja familiar ou extrafamiliar. Essa criança vai desenhar, a professora vai escrevendo. Após essa escrita, a professora, junto com a criança ou com as crianças, começa a colocar em prática a conversão daquele texto em imagem. E se a criança for muito detalhista, a professora vai perceber no momento em que a inteligência artificial desenhar a pessoa que ela descreveu. E aí a professora começa a fazer algumas intervenções, ela começa a perceber algumas coisas na criança que ela não perceberia se ela fosse trabalhar de uma forma tradicional, vamos dizer assim. Então, usando o que a professora ontem, palestrante, do primeiro momento falou, a importância da sensibilidade, a importância do lúdico. E aí, pessoal, eu me preocupo muito, mas eu amo trabalhar com o lúdico. Por que eu me preocupo? Porque quando o jovem que quer adquirir uma independência quer o mercado de trabalho, seja por uma avaliação, seja por um exame de seleção, ele é colocado de encontro à parede, entre aspas, por uma prova tradicionalíssima, com questões objetivas, questões descritivas, ou como a gente queira chamar. Essa é a forma de avaliar nos concursos, nas universidades públicas, o nosso aluno. Então, nós também podemos, usando o lúdico, transformar isso em um trabalho dentro de sala, onde eles comecem a perceber a importância desse mercado de trabalho tão competitivo. E como mais um fã de Rubem Alves, eu inicio com essa frase dele. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido.
Ou seja, aqui nos cursos do NTE, quando as pessoas se inscrevem e chegam em uma sala, eu costumo perguntar o que lhe trouxe a este curso. E elas vão dizendo o porquê que elas estão em sala. O que foi que as trouxe, por que elas estão procurando o curso de inteligência artificial? Por curiosidade? Por querer ampliar os conhecimentos? Somente por um certificado? Por uma mudança de letra? Por que você está fazendo? E aí a gente começa a criar um clima onde aquelas pessoas percebam que é importante você fazer por você gostar, por você sentir curiosidade, que é isso que começa a estimular você a participar de um curso. Olhe bem, vou fazer o primeiro desafio para vocês. João, me permita, amigo, esse mini curso vai até 8 horas, 20 horas, é isso? Perdão, até às 19h30, mas confiro agora aqui, só um segundo. Tá bom. Então vejam bem, você já consegue manusear com desenvoltura o seu dispositivo móvel, o seu celular? Eu quero ver se você já consegue fazer isso agora. Esse vai ser o primeiro desafio seu. Vocês estão assistindo a este encontro usando o dispositivo móvel. Alguns estão usando o computador, seja ele um PC, desktop, seja ele um notebook. Outros podem estar usando um tablet, mas a mídia é essa aí, é o computador. Então vamos lá. 20 horas, viu, professor? 20 Tá, horas. 20 horas. Então eu tenho que até 18h40, 18h35, 18h40 parar para que seja feita a lista de frequência, os questionamentos, não é isso? Positivo. Pronto. Obrigado, meu amigo. Então Nada. vamos lá. Eu vou jogar para vocês aqui o desafio. Tentem fazer a leitura desse QR Code e seguir o labirinto que está aí, concluir o labirinto através da leitura desse QR Code, usando o celular que você está usando. Vamos ver quem consegue? Vamos lá, vocês têm aí 1 minuto e meio para tentarem fazer essa atividade. Usando o celular que você está assistindo esse encontro, vocês irão fazer a leitura do QR Code, desenvolver a atividade e voltar para a sala de reunião, sem sair dela. Quem conseguir, coloca no chat que conseguiu. 1 minuto e meio, são 18h56, nós vamos até 18h58. Aqui, vamos lá. Gabi concluiu. Daniel, aqui foi. Quem mais?
Ana Tereza, consegui em 45 segundos. Muito bom. Professora Thaisa, concluída com sucesso. Veja, nós temos na sala aproximadamente 40 pessoas, 37 pessoas. Pela manhã nós tivemos 60 pessoas. Janiele, concluído. Kátia, consegui em 33 segundos. Isabel, consegui. Marco Arthur, concluí em 32 segundos. Luana, concluído. Então, 18h58, Francisco concluído. Então, vamos lá, pessoal. Eu gostaria que pelo menos 2 pessoas colocassem aí no chat que não conseguiram porque não souberam fazer a leitura do QR Code participando da reunião pelo Meet. Coloca aí, eu não consegui. Shirley Silva, Dorineide, não conseguiu. Não conseguiu também. Genate, 11,9 segundos. Ana Maria. Não. Vai continuar? Não conseguiu, Ana? Perfeito. Vamos lá. Ana Maria, por favor, desliga só o microfone. Pessoal, olha só. Eu trabalho com tecnologia educacional desde a década de 90. Quando os primeiros computadores chegaram às escolas no Rio Grande do Norte, eu montei o primeiro laboratório de informática no Colégio Salesiano São José. Lá nós fizemos uma formação de professores e funcionou razoavelmente bem, porque nós tínhamos todo um acompanhamento, desde o treinamento que nós trouxemos de Brasília, até alguns anos que a ProEducar permaneceu trabalhando dentro da escola. Mas, com o tempo, os laboratórios de informática foram desaparecendo. Por que foram desaparecendo? Porque foram sendo desmontados nas escolas. Porque foi só mais uma novidade. Nós não encaramos como uma possibilidade de transformação e de melhora para os nossos alunos e para o nosso trabalho. Chegou às escolas, tablets para o ensino fundamental. Eu disse que a chegada dos tablets iria ajudar em muita coisa. Mas estão aí os tablets para serem usados e nós precisamos explorar essa mídia, porque nós não conseguimos ainda nos apropriar das funções do nosso aparelho celular. Quando eu peço para baixar um aplicativo dentro de sala, alguém diz, não consigo.
Então, a gente precisa se apropriar disso. Porque o nosso aluno, até mesmo nós dentro das academias, não levamos mais caderno e lápis. Nós fotografamos o que o professor passa no quadro e guardamos para o estudo futuro. Então, é importante essa apropriação. E como reflexão, eu digo o seguinte, que para que esse processo tenha êxito, é preciso, e quando eu falo do processo, é todo o desenvolvimento do que nós precisamos usando a inteligência artificial. Em primeiro lugar, conhecimento amplo. Conhecimento amplo. E quando nós falamos de um conhecimento amplo, não é nos transformando em gênios, mas buscando o básico para que nós tenhamos um resultado mínimo. E que esse resultado mínimo nos traga a satisfação no momento em que nós nos apropriarmos ou recebermos esse resultado. Veja, nessa imagem eu coloco um professor careca, que sou eu, com uma máscara. Olha, pessoal, se eu disser que a máscara que está no meu rosto é somente uma máscara, ele não vai entender que é uma máscara hospitalar. Ele pode pensar que é uma máscara de carnaval. Eu disse que estou com uma camisa azul de mangas compridas. Não falei a calça, então ele me veste de qualquer jeito. Eu disse que estaria em uma mesa com 2 cadeiras conversando com uma aluna de uma idade X e dei as características dela. Coloquei que essa sala de aula seria embaixo de uma árvore, porque eu me inspirei em vovó Libânia, que iniciou seus trabalhos dando aulas, pelo menos foram as histórias que eu ouvi dela quando estava entre nós, que tudo começou embaixo de uma árvore, dando aula. Depois, a importância do planejamento. Eu tenho conhecimento, vou planejar com dedicação. Só faça o que você projeta para fazer com amor. Só vai funcionar do jeito que você imagina se você se dedicar. Mas é se dedicar mesmo. Amar. Dar um pouco de você ou tudo de você por aquilo que você está pretendendo desenvolver. E aí, isso aí vai reverberar nos outros. Porque muitos termos, quando eu falo em conhecimento, estão surgindo. Vejam, essa transmissão que nós estamos fazendo, ela hoje existe em mundos bidimensionais, em mundos tridimensionais e em formas onde nós estamos imersos. Nós estamos de verdade, só que em forma de avatares dentro do ambiente. A inteligência artificial na escola também será usada dessa forma. Veja, professor Henrique está aí, ó, carequinha, conversando com uma aluna. Eu coloco um balão vazio
que depois eu posso levar isso para um ambiente de edição, como o Canva ou qualquer outro ambiente, e digitar o texto que eu quero. Eu posso animar isso aí. Eu posso transformar em um vídeo. Eu posso transformar no que eu precisar. Então vamos ver aqui o porquê que com tanto amor, com tanta sensibilidade, algumas aplicações deram certo. Em 2024, eu iniciei o trabalho de inteligência artificial aqui no NTE, pela Prefeitura de Natal. Vocês viram que o ano passado, em 2025, se não me engano, no segundo semestre, a UFRN lançou um curso online de 30 horas. Olha, já é um avanço grande, né? Em 2025, nós abrimos novas vagas para os cursos de inteligência artificial no primeiro e no segundo semestre. No primeiro semestre, foi somente 1 hora. Em 1 hora, 100 vagas estavam preenchidas. No segundo semestre, foi uma loucura, pessoal. Em menos de 10 minutos, 100 vagas foram preenchidas no Núcleo de Tecnologia Educacional de Natal. E em 2026, eu deixei aí em branco, porque eu quero bater o recorde com vocês. Quem tiver interesse em fazer esse novo curso de inteligência artificial, se prepare, porque vai ser loucura. Olha só, Ribeira Antiga. Parecem imagens, fotografias feitas da época, mas aí é inteligência artificial, trabalhando a história do Rio Grande do Norte na época da Segunda Guerra Mundial, pelas ruas da Ribeira. E aí, uma grande surpresa, né? Não só para o Brasil, mas a Unesco dá um prêmio aí ao Piauí, ao estado do Piauí, por ter inserido inteligência artificial, né, nas instituições de ensino fundamental daquele estado. Então, eles começaram a trabalhar. O Piauí diz aí que a IA virou disciplina obrigatória. Vamos lá. Com foco na escola, no professor e aluno. Pessoal, nós estamos usando muito a IA. Por exemplo, eu quero criar uma imagem, eu uso o GPT, mas eu posso usar o Gemini, eu posso usar o Grok, eu posso usar o Perplexity. Enfim, eu posso usar inúmeras inteligências, mas eu preciso ter conhecimento, saber que ela existe, saber como posso aplicar e, principalmente, entender o que é um prompt. O que é um prompt? Pois não? O prompt nada mais é do que um texto curto ou longo que permite que eu tenha uma resposta da inteligência artificial. Não posso dizer nunca, mas até hoje eu penso que
a inteligência artificial não vai substituir o homem. Por quê? Porque a inteligência nossa é a inteligência divina. A inteligência de uma máquina é a inteligência criada por nós. Então, somos nós que a alimentamos. Somos nós que preparamos a inteligência artificial para as respostas que nós precisamos. Veja só, se o seu vocabulário for limitado, a inteligência artificial é sua. Ela se baseia na sua inteligência. Então, ela só vai até onde você pode produzir. Se uma pessoa tiver mais conhecimento que você, a inteligência, a mesma inteligência, o mesmo chat GPT vai desenvolver ou vai produzir de uma forma mais complexa. Tá? Então, a inteligência, ela é algo independente, mas ela não comanda. Quem comanda é você. Então, nas nossas formações, nós procuramos mostrar a importância das aplicações em sala de aula para motivação e multiplicação desses conhecimentos. E aí, eu vou mostrar para vocês essa primeira experiência. Eu não sei se vocês sabem, mas professor Henrique trabalha com oficinas dentro de escolas públicas e escolas privadas. Essa aqui aconteceu no Francisca Anastácia, no CEMEI Francisca Anastácia, onde hoje professora Sunamita e professora Denise são as diretoras. Veja só o que aconteceu nessa formação, onde o Francisca Anastácia foi pioneiro no Brasil. Foi pioneiro, até que eu encontre outra escola. O CEMEI Francisca Anastácia, em novembro, fez esta oficina, que foi pioneirismo no Brasil. Eu creio que nem o secretário de Educação, nem a prefeitura, nem a secretaria sabia disso. O CEMEI Francisca Anastácia foi pioneiro em conversão do relatório infantil em história em quadrinhos. Veja como aconteceu. Então, pessoal, é assim. Então, veja só. Vocês vão transformar esse trechinho do relatório da criança em esse número aqui não, né? E aí, pessoal, olha, no futuro, a secretaria vindo aqui visitar a professora. Cadê o seu, André? Cadê o seu? Cadê o seu? Fazem junto com vocês a escola para eles chegarem aqui. Não, foi porque ele pediu para colocar. Para ele colocar em modo para colorir. A gente precisa ser visto. Mas tá assim também, colorido. Para que a gente possa entender que nós precisamos ser valorizados pelo que nós produzimos. E aí nós vamos fazer essa jovem que vem da secretaria se sentir orgulhosa. Bom, um videozinho pequeno só para que vocês tenham ideia. Nessa formação, nenhum professor sentiu vontade de sair para depois voltar. Eu achei impressionante, porque
foi a primeira formação que eu fiz com inteligência artificial, e das formações que eu tenho feito em escolas, foi uma das que eu percebi que ninguém saiu, ninguém levantou, porque eles percebiam que se levantasse e saísse, perdia o fio da meada. Então, eu achei muito produtivo, e os professores também. São 8 oficinas que nós oferecemos. E antes de terminar essa oficina aí, os professores estavam pedindo que a escola fizesse as outras oficinas para nós darmos continuidade. Então, eu achei muito interessante. E outra coisa, foi usado o dispositivo móvel do professor. Foi usado o celular do professor. Não tinha aí nada de tão sofisticado na escola, não tinha nada de estupendo. Foi tudo muito simples, por isso que funcionou. Então, as professoras trabalham trimestralmente com relatos das crianças. Então, aqueles relatos são transformados, ou pequenos trechos daqueles relatos são convertidos em história em quadrinho, estampadas nas paredes da escola e apresentada aos pais. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês que trabalham em CEMEIs, em escolas de educação infantil. Vocês já viram quantos pais pegarem um relatório daquele para ler? Quantos relatórios eles pegam para ler, para saber como foi a criança? Mas eu posso afirmar para vocês que no momento em que ele percebe, que ele vê que o filhinho dele, porque a imagem, a fotografia, as fotos que a professora faz durante o processo, e é convertido em quadrinho, a mãe reconhece a criança na história em quadrinho. E aí ela pode ver tudo o que a criança fez, o que ela desenvolveu de texto convertido em quadrinhos. E aí a professora pode ilustrar com os balões e pequenos textos. Mas o que vai fazer com que a família perceba a riqueza de informação seria as mães perceberem ou verem as atividades desenvolvidas por seus filhos transformadas em quadrinho. E aí aqueles livrinhos, eles vão ficar na escola como uma revistinha. Pode ser enviada para casa. Tá? Então, é muito interessante. Esse foi o trabalho do Francisca Anastácia, quando houve uma formação em novembro, e 2 professoras de lá fizeram um curso conosco aqui. Então, eles transformaram isso, levaram isso para o chão da sala de aula. Em seguida, houve um outro momento bastante interessante na escola Antônio Campos, que é uma escola de Mãe Luísa. A professora Verônica, que é uma professora do ensino fundamental, participou também do nosso curso, onde nós trabalhamos somente, pessoal, somente o ChatGPT. Nós trabalhamos uma ou outra inteligência artificial, além do Canva, que nós também trabalhamos, mas foi no ChatGPT que eles desenvolveram essa produção dentro da escola Antônio Campos. Olha só. Ela usou o tablet. Os tablets foram usados. Pessoal, o tablet não é para se trabalhar somente aplicativos
direcionados. Se ele não for usado de verdade, ele vai ficar obsoleto. Vão ficar aqueles 200, 180 tablets todos guardados em uma estante, se eles não forem usados dessa forma. Então, a professora usou o tablet com o ChatGPT e descobriu, dentro da escola, uma criança com 9 anos que já é cordelista. E essa criança foi auxiliar dela dentro de sala no desenvolvimento dos cordéis, que agora, no final do ano de 2025, houve uma exposição. Então, olha, nesse trabalho, durante o semestre, a professora trabalhou métrica, isso no ensino fundamental, trabalhou rima, trabalhou ortografia, trabalhou caligrafia, além deles pesquisarem em dicionário o significado das palavras. Então, essas crianças trabalharam com prazer. Ela aguçou a sensibilidade das crianças. Então, ela ainda disse o seguinte: professor, inicialmente, tudo foi feito à mão e depois transferido para o tablet. Ou seja, ela usou caderno e lápis dentro da sala, em um momento, depois transferiu aquilo que os alunos tinham escrito do jeito deles para o ChatGPT, usando o recurso dos tablets. E foi um sucesso, pessoal. Foi um sucesso o trabalho da professora Verônica, a quem eu quero aqui já parabenizar, porque esse é o objetivo dos nossos cursos. Fazer com que o professor não só aprenda, mas também multiplique esse conhecimento para os nossos alunos. Porque a partir de então, eles passam a perceber que eles podem usar com ética, com direcionamento. Obrigado, Ana Romero. Com direcionamento. Ele não pega mais o celular do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó, para ficar vendo desenhos, histórias sem futuro. Eles passam a perceber que eles podem usar aquilo ali como uma ferramenta. E quando eles perceberem que eles já podem transformar aquilo em conteúdo que pode, no futuro, gerar ganhos, eles vão se sentir mais interessados. Porque eles vão perceber que, além de produzir, eles podem trazer para dentro das casas deles uma fonte de renda. Eu sou meio utópico, não sei se meio ou todo, sonho muito, e uma das propostas que eu tenho e eu trago para o NTE há muito tempo era desses bons alunos do ensino fundamental serem trazidos para dentro do NTE, pelo menos 1 ou 2 por semestre, para que eles auxiliassem o professor do NTE e os professores das escolas públicas a desenvolverem as suas produções. Nós já estaríamos incentivando essas crianças e colocando elas num caminho de desenvolvimento maior. Mas, até então, nós não tivemos resposta, nem do NTE, da secretaria não, porque nós não levamos para a secretaria. Mas é interessante, seria interessante que a prefeitura olhasse para essas crianças, que dentro da escola eles dão um show,
e trouxessem, pelo menos em um horário inverso ao da sala, ocupando o horário deles com algo que lhe rendesse uma bolsa mínima para que eles nos auxiliassem uma vez por semana dentro do NTE, com uma bolsa mínima, para que eles se sentissem úteis ganhando. Eu não sei como isso seria, mas professora Verônica mexeu muito com a nossa com a nossa maneira de pensar quando ela colocou esse aluno. E geralmente nos nossos cursos nós trazemos profissionais das áreas específicas para mostrarem a importância. Quando nós fomos trabalhar a xilogravura e o cordel, nós trouxemos doutora, esqueci o nome dela, uma doutora em letras, que ela é cordelista, da Casa do Cordel. E ela nos deu aqui uma aula mostrando como trabalhar o cordel. E esse menino lá em Mãe Luísa fez a mesma coisa, sem ter o título de doutor. Imagina só, ele já sabia o que era sílaba tônica, sílaba mais forte. Ele não sabia que era a sílaba tônica, mas é aqui que acontece a rima. Quando isso aqui acontecer, o cordel estará bem feito. E foi assim que, com as palavras dele, ele transformou o trabalho de professora Verônica, que é uma professora de mão cheia, viu? Esse trabalho, pessoal, já foi diferente. Esse trabalho foi no CEMEI Galdina, desenvolvido por nossa querida irmã Lidiana, como coordenadora, e as duas professoras que estão aí na foto foram as professoras que ajudaram ela a desenvolver esse material. Isso foi um trabalho feito na educação infantil, né, por professora Lidiana, onde ela transformou esse material em livros. Ela fez foi um trabalho realizado no segundo trimestre, com produção de 2 livros, As Formigas e Maria Farinha. E ao final do ano letivo de 2025, houve a manhã de autógrafos com as famílias e a comunidade educativa. Gente, é fantástico. É loucura. Essas crianças, elas se sentem verdadeiros artistas. Não é o fato de nós darmos a elas status, mas é o fato de nós valorizarmos e aplicarmos o que tem lá dentro das normas, que é protagonizar, torná-los protagonistas. Isso é lindo. Professora Márcia, um abraço, professora. Então, assim, foi lindo o trabalho dentro do Galdina, né? Professora Márcia, inclusive, é a diretora administrativa de lá e está aqui na live, né, professora? Parabéns pelo trabalho de vocês dentro do Galdina, que também é em Mãe Luísa, né? Então, professora, como é o nome da diretora pedagógica? Professora Márcia. Para nós parabenizarmos também a professora... Nome da professora. Professora Gabriela, Cristiana Gabriela. Professora Cristiane Gabriela também, que é o pedagógico. Um abraço e muito obrigado por esse trabalho lindo que a senhora, a professora Márcia e a professora Lidiana levou para dentro da escola o que ela aprendeu aqui. Inclusive, a professora Márcia também foi nossa aluna o ano passado, né?
Então, aqui foram feitos 2 livros. E olha, como é interessante, pessoal, esse livrinho, ela foi fazendo, ó, vocês percebem que é o livrinho completo, ó, com dedicatória, e a dedicatória é feita por eles, com a mãozinha deles. Dedicamos este livro aos nossos familiares, amigos que dedicaram-se na construção deste livro, às professoras e a toda a equipe do CEMEI Galdina. Olha que coisa linda, chega, me emociona. Tudo feitinho com a mão deles, né? E a ajuda dos professores. Depois transformaram a imagenzinha deles, dos profissionais do futuro, que isso eu já tinha visto em redes sociais, e a professora Lidiana, junto com as professoras, converteu nesse livrinho. Pessoal, isso é de grande importância. Por quê? Isso aí fica registrado na escola. Se for feito um cantinho da leitura, uma mini biblioteca, onde alunos do futuro podem ver alunos que passaram por lá, e imagina só, se esses mesmos aluninhos, de alguma forma, chegarem a serem os profissionais que eles sonharam um dia. Eles vão chegar na escola e ver o livrinho com eles. Hoje, quando um dia eles sonharam em ser policial, veterinária, médico, bombeiro, e por aí vai. Eu vou aqui agora para uma outra prática bem interessante, que foi uma prática da professora Rosa Magda. A professora Rosa chegou até mim e fez uma proposta. Professor, o que é que nós podemos trabalhar com inteligência artificial para os mediadores de leitura? Aí eu peguei a inteligência e desenvolvi um vídeo pequeno que falasse de um jovem, e aí eu me coloquei na posição desse jovem sonhador que vivia em um paraíso perdido. Então eu coloquei que aquele jovem na época tinha 19 para 20 anos, e aí a minha história está lá contada do meu jeito. Os alunos iriam ver aquela história e ouvir, porque ela tem áudio e imagem, e iriam dar continuidade àquela história dentro de uma visão deles. Esta foi a proposta de professora Magda para as mediadoras ou mediadores de leitura. Ela pediu que elas levassem às escolas, apresentassem às turmas, e eles dariam continuidade àquela história com base na vivência deles, na realidade deles. E esse foi mais um trabalho que obteve sucesso. Tá? Nós precisamos muito, muito que o poder público perceba a inteligência artificial. Vamos trazer para dentro das escolas coisas interessantes que podem ser desenvolvidas para estimular as crianças. E nós temos profissionais dentro da rede pública municipal da cidade de Natal com capacidade para isso. Nós não precisamos buscar lá fora. Nós temos professores altamente interessados. Os títulos são papéis que ficam na terra. O importante é o amor que esses profissionais de educação do município de Natal têm
e que podem levar para dentro das escolas em mutirões. Não se faz mutirão da educação, da saúde, mutirão para pintura, para manicure, para corte de cabelo dentro das escolas, porque não se faz um mutirão lindo com inteligência artificial, onde as crianças tenham oficinas para que eles entendam como podem trabalhar desde a educação infantil até o ensino fundamental, anos finais, usando estas inteligências. E aí, pessoal, eu coloco o seguinte: não precisa trabalhar somente caricatura, história em quadrinhos. Vamos trabalhar coisas que esses alunos percebam a importância de estudar para competir de verdade em um concurso. Todos os cursos do NTE são valorosos. Mas eu digo para você o seguinte, talvez puxando para o meu saco, a inteligência artificial hoje é quem comanda todas as profissões no mundo, além ou depois da inteligência do homem. Tá? Porque todas as propostas, elas precisam de um pontapé. E o pontapé inicial, quem dá é você, professor, com a sua pergunta. Inteligência artificial. O que é um paralelepípedo? Eu consigo fazer essa pergunta. Mas a criança, ela vai dizer o que é o calçamento. E é a mesma pergunta, com palavras e letras diferentes. Obrigado, João. Obrigado, meu irmão. São as mesmas perguntas. Então, nós vamos, nesse curso, preparar para isso. Obrigado, Ana Tereza. Aplicações mão na massa. Veja, eu vou lançar mais um desafio aí para vocês, tá? Esse desafio seria o seguinte: para vocês baixarem para o celular de vocês o Gemini ou o Gemini. Quem já tiver o Gemini vai apenas digitar o prompt que eu vou colocar aí, para ver se vocês conseguem, e vocês vão me dizer o que aconteceu. Se aconteceu uma resposta positiva ou se aconteceu uma resposta negativa, tá? Baixar para o seu dispositivo o Gemini. Na hora de baixar, pessoal, pela loja do sistema de vocês, procure por Gemini Google. Gemini Google, que ele vai baixar, tá? E aí vocês vão digitar isto que vocês estão vendo aí, ó. Gerar uma história em quadrinhos no estilo Disney, com 2 quadros, tá? E aí vocês vão escrevendo tudo que está aí do mesmo jeito e vamos esperar a resposta dele, que é rápida. O Gemini não é como o GPT, que demora um pouquinho. O Gemini é rápido. Eu vou dar para vocês 2 minutos para vocês fazerem isso aí. E aí, quem conseguir, vai dizendo aí no chat se conseguiu ou não.
Vamos lá, ver se alguém está conseguindo. Manda aí no chat quem conseguiu. Tá? Vou baixar também. Gilmara Cabral. E aí, ao final desse encontro, eu tenho uma surpresa para vocês, tá certo? Que foi feito. Conseguiu, Dorineide? Não deu nenhum erro? Foi feito com a turma da manhã e eu vou fazer com a turma da noite. O meu disse que não. Por que, Kátia Riane, por que ele diz que não pode fazer? Falta 1 minuto. Perfeito, amiga. Por restrições com relação aos direitos autorais. Isso, direitos de terceiros. Então, ele não permite a criação desse material que envolve personagens da Disney, né, como Mickey, Pateta ou outros, além dos dinossauros, porque existem personagens da Disney, tá? Até dias atrás, ele permitia. Tem restrições da Google. Perfeito, Jerônimo. O meu também tem restrições. Exatamente. Isso, Ana Medeiros. Foi maravilhoso desenvolver esse trabalho com as crianças. Que legal, Ana. Parabéns. Gilmara conseguiu? Então, veja só. Acontece que ele pode liberar para vocês essa permissão dependendo do prompt que você usa. Tudo vai depender de como você conversa com o chat, seja o GPT, seja o Gemini, seja o Grok, ou outros qualquer. Com você deu certo, né? Ele apresentou Pateta e Mickey. Ah, tá. Sim, sim. Restrições por conteúdos de terceiros. Isso, Gabi. Então, veja só. Eu vou passar adiante. Não é possível gerar uma resposta a este pedido devido perfeito. Falha na consulta. Tentei novamente, mas deu restrições. Ana, realmente. Então, pessoal, é só para que vocês percebam que existe uma ética por trás, tá? Por mais que nós tentemos desenvolver algo, as empresas estão sendo chamadas a atenção para não permitirem que direitos de outras empresas cheguem até o desenvolver de uma Gemini, de uma inteligência qualquer. Qual o caminho para levar essa formação? Ana, eu vou... não é possível gerar, Paloma. Ana, eu vou, ao final da minha fala, eu vou dizer aqui como é que vocês podem fazer para participar da formação, tá? Aqui no NTE. Professor Henrique e colegas, temos 14 minutos, né, para o término. Eu vou daqui um pouquinho lançar a lista de chamada e o senhor já pode ir se preparando, né, para encerrar, tá certo? No tempo. Obrigado, João. Meu Deus. Obrigado, professor. Como foi rápido a noite. Foi, ótimo. Está sendo bom. Meu pai do céu. Então, veja só. Pessoal, vocês vão perceber o seguinte, que as inteligências, elas são criadas, igual a máquina de fazer caldo de cana. É moendo a cana ali toda hora, todo dia, a cada minuto, a cada segundo é lançada uma nova inteligência no mundo. Olha, pessoal, nós temos
nós temos muitas inteligências. A China, a Índia, Israel, Estados Unidos, Europa, eles lançam inteligência, Japão, eles lançam inteligências a cada minuto, a cada segundo, para que uma passe por cima da outra, para que uma seja melhor do que outra, para que uma ofereça objetos mais que outras. Por exemplo, o tempo de um vídeo que era de 3 minutos em uma, tem outra que oferece a 8 minutos de graça. Então, é muito interessante. Só a Google, pessoal, tem o Storybook, que é maravilhoso, o Gemini e o LM Notebook, perfeito. Amanhã mesmo, eu estou trabalhando essa formação aqui, amanhã eu vou estar em uma escola lá ali perto da ponte de Igapó, no Mosquito, que é como é conhecido ali, eu não lembro do nome da comunidade, perdão se eu estou chamando pelo nome que eu conheço, vou estar lá em uma escola, pessoal, fazendo uma formação, né, que nós fechamos essa formação em novembro do ano passado. Então, amanhã eu estou levando uma formação para os professores dessa escola, onde professora Patrícia e professora Alessandra, se não me engano, são as diretoras, né? E vejam, Nossa Senhora das Dores, perfeito, obrigado, professora. Na Escola Municipal Nossa Senhora das Dores, tá? Então, nós vamos estar lá amanhã, a partir das 8 horas da manhã, levando uma formação para os professores. Pessoal, veja, qual é a surpresa para a gente encerrar aqui a nossa fala, professor João? Eu vou deixar no chat aí o meu número, tá? Eu vou deixar meu número. Aliás, eu posso deixar, professor João? Pode sim, professor. Pessoal, esse número que está aí, vocês anotem. Por quê? Porque eu vou formar um outro grupo. Nós temos 4 grupos de professores que já estão todos só esperando abrirem as vagas para eu jogar o link e eles se matricularem nos cursos de inteligência artificial, que vão ser na terça, um dia por semana, na terça, ou na quarta, ou na quinta pela manhã, ou na quinta à tarde. Serão 4 turmas, terça à noite, quarta à noite, quinta pela manhã ou quinta à tarde. O meu número é este aí, ó, 849-8606-7845. Vocês mandam uma mensagem dizendo que querem participar do grupo e eu insiro vocês no grupo. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado pela paciência. Eu quero agradecer à Prefeitura de Natal, à Secretaria Municipal de Educação, ao moderador, professor João, meu amigo, a todos que fazem a secretaria e que estão empenhados em desenvolver esse trabalho na GENAT. Obrigado por mais um convite. É meu 4º ano e eu me sinto orgulhoso em estar aqui. Professor, nós aqui agradecemos pelo trabalho que você desenvolve no INPE. Eu sou suspeito de falar, porque sempre estou participando dos concursos, dos cursos, né, que são oferecidos. E esse trabalho que o senhor faz é excelente, tem uma valia excelente para a gente, é muito importante. Sempre que eu aprendo lá, eu consigo multiplicar. Viu, professor? Muito, muito obrigado mesmo por tudo. E os colegas têm aí um pedaço de tempo para falar, tá certo? Aí, quando for 8 horas, a gente encerra a sala. Tá ok, meu amigo. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição.
não esqueçam, por esse meu número, vocês falam comigo no WhatsApp, e aí eu coloco vocês na lista, no grupo, para quem quiser participar dos cursos do NTE, principalmente o de inteligência artificial. Boa noite. Boa noite, professor Jerônimo. Pronto, a gente pode pedir para a própria inteligência criar algo mais complexo, já que às vezes falta experiência por parte do professor, mas ele tem mais ou menos uma ideia do que deseja criar. Por exemplo, uma cena sobre Idade Média, alguma coisa assim, um cotidiano, e ela prepara isso, a gente seleciona e cola, e isso funciona. Perfeito, professor. Perfeita, a pergunta é muito boa. Professor, eu vou jogar aí no chat, por favor, Dorineide, desliga o microfone. Pronto. Então, eu vou jogar aí o nome de uma inteligência, que ela está aí na página, no slide, está aí, ó, GenSpark. Por essa inteligência, o senhor pode usar essas palavras que o senhor pronunciou, coloca nela e ela transforma suas palavras ou o seu pensamento em uma inteligência quase perfeita. E aí, se faltar alguma coisa, ela vai dizendo, eu preciso dessa outra informação, mais isto, mais, entendeu? Então, ela vai lhe pedindo o que ela necessita para lhe dar o resultado que o senhor espera. GenSpark. Professor, não consegui não assinar a lista. Eu vou reenviar, viu? Mas ela está acontecendo normal, mas eu vou reenviar para você de novo, tá bom? Professora Ana Tereza, estou enviando aí ó, o contato novamente, 849-8606-7845. Aí está o contato novamente. Edielia, isso. Professor Henrique, boa noite. Eu gostaria só de uma orientação. Eu faço muito uso dos tablets na escola para produção de texto, para assistirem vídeos, para pesquisas. E eu sempre tive problemas com os tablets na escola, porque quando os alunos eles estavam fazendo produções de textos individuais, cada um com um tablet, e acontecia, depois a gente já ter trabalhado, né, gêneros textuais e tal, então chegava o momento da produção, quando a gente ia produzir o texto, né, que eles começavam a escrever, os textos eles saíam de um tablet, o que um estava escrevendo ia para o outro tablet do colega. Aí eu sempre me perguntei por que acontecia esse problema, e até já levaram para a secretaria, né, e a resposta que deram foi que é porque os tablets eles são acessados pelo e-mail institucional. Então, como é o e-mail institucional e os tablets estão todos na mesma rede, então eles ficam todos conectados numa mesma rede, com o mesmo e-mail. Então, é como se os tablets fossem clones uns dos outros, entendeu? Isso. E aí era complicado trabalhar com os alunos na hora que eles estavam produzindo, porque um apagava uma informação, aí o outro, no tablet do outro, surgia o texto do outro, aí estava apagando também. Às vezes um começava a digitar, aí a digitação do primeiro ia para o tablet do terceiro ou do quarto, então ficava essa complicação. Eu queria pedir, se é possível, o senhor dar uma orientação de como a gente evitar isso. Professora, é assim, como foi dito na secretaria, todos os tablets estão com uma única conta. Então, o que seria interessante? Que, como a senhora está trabalhando com vários alunos, que fossem criadas documentos no Google Documentos, um documento para cada aluno. Então, quando ele fosse acessar aquela conta,
ele iria procurar o documento feito por ele. Porque senão todos os alunos estão abrindo um documento e não estão nomeando. Quando eles abrem um documento só na mesma conta. E se eles abrirem uma conta, cada um deles abrir uma conta, coloca o nome deles. O outro abriu outra conta, coloca o nome dele. Quando ele for abrir o documento, naquela mesma conta, ele vai procurar o documento dele, e não qualquer documento. Porque por ele não nomear, vai chegar uma hora que ele acha que aquele documento feito foi o dele, só que foi feito por outro colega. Mas, professor, não tem como eles abrirem com contas próprias, porque não tem que colocar o e-mail. Não, se coloca... não, professora, não é com conta própria. A conta é a da escola. A conta é a da escola. O documento é que é individual. Porque usando o Google Documentos, a gente pode criar vários documentos. Então, digamos que vai um documento para João. Aí, Renato abriu um novo documento em branco. Aurélio abriu outro documento em branco. E todos esses documentos, quando eles forem escrevendo, eles vão nomear, eles vão dar nome, ou salvar, como a gente queira chamar. Vão salvar. Então, quando ele for procurar nessa mesma conta o documento que ele estava escrevendo, ele vai procurar o dele. Então, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque a gente fez isso. Eles estavam cada um produzindo seu próprio texto, seu próprio documento. O problema é que quando eles começavam a digitar o seu texto no seu tablet, aí entrava no do outro, que eu não sei como era que isso acontecia. É por isso que eu estou fazendo essas perguntas, para evitar esse problema, entendeu? Não é para acontecer isso, porque ele está fazendo em um documento dele. Exato. Porque eu posso ter, por exemplo, a não ser que o aluno esteja compartilhando o dele com outro. Entendeu? Se ele compartilha, aí já não é mais individual. Né? Se ele estiver fazendo individualmente, é só ele que vai mexer naquele documento. Se um outro aluno abre outro documento, não tem... Porque, assim, até para compartilhar, você tem que configurar o compartilhamento, se ele é restrito ou se ele é público. Se ele for restrito, não, mas aí não tem...